Você já teve que conversar com uma pessoa cujo ego parece que não cabia no lugar que você estava ali conversando com a pessoa? Geralmente, as pessoas com mais poder que você, especialmente aquelas não humildes, elas fazem questão de montar em cima do seu próprio ego. Como é que você pode influenciar uma pessoa assim? Saiba que existe uma maneira de você usar o ego da pessoa a seu favor. E é isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Então, deixa o seu like aqui embaixo e vambora, que eu te espero lá do outro lado. Fala pessoal, André do Brain Power Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e este é o 16º capítulo diário dessa série especial sobre neuropersuasão, para você aprender uma técnica, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje então nós falaremos sobre como influenciar alguém importante. Por sinal, não sempre, mas muitas vezes as pessoas importantes têm algo que atrapalha demais, que é o ego delas. Muitas vezes esse ego ele é tão grande que dificilmente você chega perto da pessoa porque o ego tão grande está ali no meio do caminho. Agora, mesmo que ela não tenha esse ego todo e seja uma pessoa absolutamente humilde, isso que a gente vai discutir hoje também funcionará com essa pessoa. Por outro lado, se ela tiver um ego enorme, o que você vai fazer é criar uma alavanca neste ego e usar isso a seu favor. Mas, antes de mais nada, por que uma pessoa tem ego? Vamos pensar, o que de fato faz uma pessoa ter o ego tão elevado? Ora, a resposta é muito simples. Basicamente porque ela acredita que ela é muito boa naquilo que ela faz. A ponto de, às vezes, ela achar que ninguém deveria falar com ela de igual a igual sobre aquele assunto que ela é o maioral. Mas o ponto é, ela ou é boa, ou pelo menos ela se acha boa naquilo. Essa é a essência e é exatamente aqui que nós vamos trabalhar. E eu quero te contar uma situação que aconteceu comigo nos meus tempos de mundo corporativo. Teve uma reunião que eu tive que fazer com uma empresa muito reconhecida, um senhor famoso, que eu não vou dizer o nome por motivos óbvios, mas ele criou uma rede de farmácias incrível. Realmente um resultado empresarial incrível que ele atingiu. Mas tem um lado negativo para mim, para aquela reunião. Eram ainda poucas lojas. Eram lojas incríveis, porém a quantidade de lojas era muito pequena, ou seja, ele ainda não era representativo para a empresa que eu trabalhava. Agora, será que daria certo eu usar esta informação para tentar diminuí-lo, falando para ele, olha, tudo bem, eu entendo aí que é super bacana a sua empresa, mas para cá entre nós, né? Não é tão representativo ainda. Será que daria isso? Isso no mínimo daria uma discussão enorme. No mínimo. Mas vamos lá, o cara realmente é bom. Ele criou algo valioso. Ele tinha todos os méritos por isso. Só que ele se achava maior e melhor que tudo e todos. Como se todos fossem inferiores a ele. Ele realmente possuía um dos maiores egos que eu já conheci. Tanto que eu, apesar de ser o maior representante da empresa que eu trabalhava, que era líder deste mercado, eu era o head de trade marketing nacional. Ainda assim, ele não queria me receber pessoalmente, mas depois de uma certa conversa, ele acabou cedendo ao privilégio de uma reunião. Agora, por mais que eu tivesse mais representatividade do ponto de vista de faturamento, eu tivesse mais informações, porque eu tenho mais pesquisas de mercado, mais referência para falar sobre aquele assunto, não daria certo eu simplesmente entrar no assunto cheio de pompa, querendo trazer informação, porque automaticamente ele começaria a questionar tudo, dizendo que, poxa, eu até entendo que é assim, mas olha, aqui não é assim que as coisas funcionam. Sabe como é, né? Geralmente as pessoas que têm o ego têm esse tipo de conduta. Pois bem, sabendo disso, como é que eu fiz então? Estava eu ali, sentado, conversando com ele de frente, simplesmente eu comecei ouvindo o que ele tinha a dizer e primeiro ele já estava ali, na hora que ele chegou, já com aquela cara que ele não queria nem conversar, nem receber, e ele foi se fechando cada vez mais conforme a gente pegou a palavra e começou a falar um pouco mais dos motivos de nós estarmos por ali, e eu comecei a perceber que uma barreira havia sido completamente estabelecida por ele e sem aquela barreira ser simplesmente demolida, não ia adiantar absolutamente nada aquela conversa e os dois lados sairiam perdendo tempo, perdendo a chance de fechar negócio. Então isso não é positivo para nenhum dos dois lados. Simplesmente seria bom, como talvez a única possibilidade de ser bom para alguma coisa, seria bom para o ego dele, porque internamente ele já se falava, não, eu não quero fazer essa reunião, não vai dar em nada. E ele foi para a reunião e realmente não deu em nada. Então esse era o caminho que não agregaria a absolutamente nenhum dos lados. Então, como fazer? Então vamos lá.
lembre-se, sempre que uma pessoa tem o ego na lua, ou mesmo se ela é humilde, pelo menos ela tem méritos por ter chegado aonde ela chegou. O que você tem que fazer inicialmente é achar esse mérito e realmente enaltecer o mérito que a pessoa realmente tem. Isso não é bajular. Bajular atrapalha. É simplesmente o ato de você reconhecer aquilo que realmente a pessoa merece ser reconhecida. E automaticamente o que eu fiz, eu percebi que estava acontecendo isso e eu trouxe essa frase. Mais ou menos isso, não era exatamente essa frase, mas eu disse, olha, realmente você está de parabéns, a empresa que você criou é realmente reconhecida como a que melhor consegue trabalhar para este público-alvo, com este tipo de produto. São as melhores lojas do ponto de vista de experiência, de envolvimento. Então, antes de mais nada, parabéns por isso e eu queria aproveitar um pouco desse seu conhecimento, de todo esse seu mérito e ouvir um pouco de você. Poxa, é o maior privilégio que a gente pode ter, ouvir do maior especialista do Brasil neste segmento. Então, o que o senhor faria se o senhor estivesse no nosso lugar e o senhor tivesse esse objetivo que nós temos de estar em todas as suas lojas? Esse era o nosso objetivo. E o que eu fiz? Automaticamente eu coloquei aquela pessoa para pensar no meu objetivo. Por conta do ego dele, ele teria que responder alguma coisa para mostrar que ele conhece e ele sabe como aplicar aquela categoria dentro da loja dele. Então, a bola passou para o lado dele. E olha só que incrível, por conta do ego dele, para realmente querer demonstrar que ele é bom naquilo, ele vai responder e ele simplesmente me ajudou, inclusive, a chegar no meu objetivo. A gente usou o ego da pessoa a nosso favor e ao invés de ser um bloqueio, aquilo virou uma alavanca. Foi exatamente isso que aconteceu. O clima simplesmente virou e com todo o prazer do mundo e com todo o orgulho, ele começou a jogar o conhecimento e a experiência dele naquele assunto que realmente interessava agora para ambos os lados. Começou a se tornar uma conversa construtiva. Nesse momento, aconteceu um clique mágico. Ele simplesmente se colocou do nosso lado. Ele começou a pensar em como ele poderia fazer aquele produto que era o nosso entrar na loja dele. Na verdade, não existiam mais lados. Todos estavam alinhados na mesma empreitada. E esse é apenas um dos exemplos de caminhos para você acessar o inconsciente de uma pessoa. Agora, olha só que poder isso. Ambos os lados se sentem bem e uma conversa destrutiva virou uma relação de respeito que eu carrego até hoje. É esse o maior benefício que você pode ter ao entender o processo e saber como é que você conduz as situações de acordo com o contexto, de acordo com a pessoa, de acordo com o comportamento daquela pessoa, porque você entende como é que funciona o mecanismo decisório do cérebro das pessoas. E essa é uma das maiores vantagens e uma das maiores habilidades que você pode ter. As coisas mais improváveis se tornam factíveis. As reuniões mais difíceis, as pessoas começam a te pedir para participar. As negociações mais ferrenhas, você vira o protagonista. As relações mais difíceis se suavizam. As situações são as mesmas, mas os resultados estes são absolutamente outros e eles vão se acumulando dia a dia. Por isso que a persuasão é a única habilidade presente em todas as pessoas de destaque e sucesso, sejam grandes líderes, grandes empreendedores, grandes profissionais. Não há como atingir isso sem saber como conectar com outras pessoas. E a neuropersuasão é o método para fazer isso, porque ela atua de forma sutil, afinal ela faz você conectar a sua mensagem com a forma pela qual o nosso cérebro toma decisões. E conhecer o cérebro te permite uma comunicação em outro nível de impacto, seja pessoal ou profissionalmente, como empresário, empreendedor, líder, profissional, liberal. E se isso é importante para você, então você precisa conhecer a neuropersuasão. Basta para isso você entrar aqui em neuropersuasão.com.br e garantir a sua vaga. Você vai conhecer algo que vai mudar a sua maneira de se comunicar de uma forma profunda, permitindo que você e os seus negócios, as suas ideias, os seus ideais passem a ter muito mais impacto. Assim como já aconteceu com os milhares de alunos que já passaram pelos treinamentos do Brain Power. Então, para você ir para o vídeo que vai detalhar absolutamente tudo o que você precisa saber, é só você entrar aqui em neuropersuasão.com.br e eu sugiro que você faça isso com agilidade, porque esse link, se você demorar, ele vai te levar para uma página de espera por mais um ano. Então, manda ver, clica aqui abaixo, entra nesse link, veja o vídeo, entenda os detalhes, veja a transformação que aconteceu com as pessoas que passaram por esse treinamento e realmente veja se isso se conecta com você.
mas de qualquer maneira, traga a persuasão para o seu lado, afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até lá.